Olá a todos. Vamos começar a tratar nessa sessão de paixões e valores sobre relacionamentos duradouros. Vamos começar a falar sobre algo que é muito significante para cada pessoa que está nos ouvindo nesse momento. Quando nós olhamos para cada um dos valores a fim de aplicá-los às nossas vidas, a fim de aplicar tais princípios bíblicos, um dos que merece e demanda mais atenção, mais consciência, mais das nossas emoções, mais do que apenas alguns bilhetes ou pedaços de papel em nossas vidas, devido ao fato de envolverem a maior parte das nossas vidas, são exatamente os relacionamentos. O pastor Frank Damásio nos conta que se ele soubesse, quando ele tinha 20 anos de idade, o que ele sabe hoje, agora, ele afirma que certamente concentraria nessa área dos relacionamentos uma ênfase diferente, uma ênfase maior e muito mais séria. O que acontece nos anos da nossa juventude, entre os 18 e os 19, aquela faixa dos 20 anos, se torna tão fundamental para o restante das nossas vidas, que muitas vezes nós nem percebemos isso. Os relacionamentos, a forma como você os vê, são coisas fundamentais para cada uma das áreas da sua vida. Conforme você vai avançando para o seu casamento, na parte profissional, nos negócios, são fundamentais para essas áreas, para as amizades, enfim, os relacionamentos eles afetam tudo aquilo que você faz e vive. Então, falar sobre relacionamentos de forma mais aberta e, claro, possível é algo de extrema importância, algo de suma importância. E para começarmos, nós queremos trazer a vocês algumas estatísticas e alguns passos para introduzirmos esse assunto. A título de exemplo, apenas para que você tenha uma noção de quão fundamental e abrangente esse tema é, nós trazemos algumas estatísticas sobre relacionamentos nos Estados Unidos. Atualmente, há por volta de entre 75 e 85 milhões de adultos solteiros ali. Entre 75 e 85 milhões de adultos solteiros. Apenas para você ter uma noção de como isso é de alguma forma preocupante, em 1950 apenas 3% dos adultos eram solteiros. Apenas 3% da população adulta dos Estados Unidos, aquela faixa que vai entre os 18 e os 30 anos de idade, era solteira no país. Essa mudança que notamos, certamente, ela tem a ver com fatores como, evidentemente, como o período de guerras, o pós-guerra, e nós vemos a estatística mudar tão drasticamente nas últimas décadas, ao ponto de que, em 1980, 33% dos adultos eram solteiros. Uma estatística sobre o mesmo grupo de pessoas, mas os percentuais continuam avançando, com os casamentos se tornando uma minoria gradativamente. Ao passo que em 2000, 49% dos adultos nos Estados Unidos eram solteiros. Então nós vamos dos anos 80, quando 73% dos adultos eram casados, para o ano 2000, quando já 51% dos adultos são casados. Ora, a nação está gradativamente mudando a sua demografia, suas características na área dos relacionamentos. E devido a essa quantidade de pessoas solteiras que, evidentemente, são a ponta, o motor, a força de trabalho do mercado, são aqueles que influenciam e que são influenciados também pelas tendências culturais. A maioria das companhias, das empresas, a gente vê isso, os próprios esforços publicitários veem esse público de que estamos falando como foco da sua atenção, da atenção dos seus esforços de venda, de comunicação, que convertido em valores monetários, o público que vai de entre 18 e 28 anos, pode movimentar no mercado por volta de 200 bilhões de dólares. Ou seja, os esforços na sociedade são voltados para esse grupo de pessoas solteiras e não de pessoas casadas. A cultura ela tem passado então por uma imensa e uma massiva mudança no que diz respeito a relacionamentos. A idade média das pessoas que têm se casado pela primeira vez atualmente tem sido de 28,2 anos de idade. Se voltássemos a 1980 ou 1950, a idade média estaria entre 19 e 21 anos.
para 23 anos em 1980. Mas atualmente nós temos 28,2 anos como a idade média para o casamento acontecer. E esse número está só crescendo, essa faixa etária está só subindo, de pessoas que não estão se casando por um bom tempo e que inclusive dão inúmeras razões para isso. A principal dela que nós vemos em uma pesquisa diz respeito aos relacionamentos e a forma como as pessoas os constroem, como elas desfrutam eles, como os conduzem, o medo que o homem tem de entrar em um relacionamento. E também nós não vamos dizer que o casamento resolve tudo. Aliás, nós não podemos dizer isso e nem pregar isso, que o casamento resolve tudo, resolve qualquer problema. Não. O casamento não irá resolver todos os seus problemas de relacionamento. É sim uma parte da vida que resolve alguns problemas e que também pode causar alguns problemas. Mas voltando, a razão pela qual homens não têm entrado em relacionamentos quando se trata do comprometimento de um casamento não é aquilo que a maioria das pessoas pensa que sejam as razões, tal como o medo de assumir responsabilidades ou o fato do cara não ter espaço na vida dele para acomodar mais alguém ou coisas assim. O que às vezes pode se aplicar também ao que as pessoas pensam sobre as mulheres. E nós não vamos nos basear nesse tipo de perspectiva aqui, e que em muitos casos são até mitos ou interpretações de mitos. A abordagem que nós vamos fazer aqui diz respeito àquilo que é de fato essencial e fundamental para a área dos relacionamentos, mas a partir, evidentemente, de uma perspectiva bíblica. E certamente até mesmo em nossas próprias igrejas, o reflexo desses números, dessas pesquisas que citamos anteriormente. Os nossos solteiros das nossas igrejas estão esperando bem mais para se casarem hoje do que esperavam 20 anos atrás. Estamos enfrentando colapsos na área dos relacionamentos em todas as sociedades, em todas as nossas sociedades. Colapso nos relacionamentos com os divórcios, novos casamentos, divórcios de novo. Tem havido desestabilizações na área dos relacionamentos no que diz respeito à construção de relações corretas, apropriadas à família. Muitos hoje vêm de lares que sofreram divórcio, vivem apenas com o pai ou só com a mãe, e isso nos diz muito sobre o estado dos relacionamentos nos dias atuais. E para avançarmos nessa aula, queremos passar algumas citações que nos ajudam a refletir sobre esse tópico. A Madre Teresa de Calcutá, ela tem algumas definições muito interessantes sobre essa área. Inclusive, as atitudes dela sempre iam em sentido contrário do que muitas pessoas pensavam que ela iria fazer ou que qualquer um deveria agir e fazer. E nós trazemos aqui uma frase dela que é muito descritiva sobre o que acontece na vida de tantas pessoas. Ela fala da pobreza do coração, afirmando o seguinte: é mais fácil aliviar a pobreza material do que a pobreza do coração. E ainda sobre essa pobreza do coração, ela continua dizendo que o aspecto que alimenta, que nutre a pobreza do coração é exatamente a solidão. Ela contava que a maioria das situações que encontrava ao lidar com ao prestar ajuda a pessoas era uma fome no coração por se conectar a alguém. Um anseio no coração por conexões apropriadas. Muitas dessas conexões arrancadas da vida de pessoas quando elas eram ainda muito novas e que nunca foram restauradas em alguns casos. E se você não tem conexões apropriadas com as quais você se sinta saudável, se sinta satisfeito, entendendo que tem todos os relacionamentos de que tem necessidade. E quando não se tem todos os relacionamentos de que se necessita, pode-se contar ainda, nós temos muitas vezes ao nosso redor, boa parte das pessoas tem ainda ao seu redor aquilo que nós chamamos de relacionamentos essenciais. Muitas vezes você não vai ter os outros relacionamentos, mas você vai ter ao seu redor o que nós chamamos de relacionamentos essenciais. E quem são essas pessoas desses relacionamentos essenciais? Minha mãe, meu pai, irmãos e irmãs. Relacionamentos essenciais. Depois, o outro círculo, além dos relacionamentos essenciais que você
pode ter, você vai ter os seus melhores amigos. E se você tem esses relacionamentos, então será um coração que não se sente tão faminto por outros tipos de relacionamentos a ponto de se afastar das pessoas ou de se encher de coisas erradas ou permitir-se viver uma vida de pobreza relacional. Desfrutando apenas de relacionamentos superficiais, mas nunca encontrando a plenitude nos relacionamentos que desfruta. A pobreza de relacionamento e você não sabe como consertar isso, como lidar com isso. E muitas vezes a solução para esse tipo de pobreza, para essas questões, vai ser algo muito simples. Pode se tratar apenas de parar para conversar com alguém, de gastar tempo com alguma pessoa, mas você não sabe como fazer isso. Quando você tem pobreza ou dificuldade nessa área, ou mesmo não sabe como tratar alguém de forma decente, com respeito, não consegue gerar confiança suficiente para desenvolver, para gerar uma amizade, e em sua superficialidade você não sabe como fazer isso e acaba se enchendo de cinismos, armando-se de críticas, de sarcasmo, o que acaba mantendo as pessoas distantes de você, de modo que elas não possam se aproximar o suficiente. Pobreza relacional. Você simplesmente não sabe como desenvolver relacionamentos. Você não teve isso em casa, não experimentou relacionamentos ao seu redor, não teve relacionamentos na escola, nos estudos, então você ainda está tentando achar uma forma de se conectar às pessoas. Mas isso não acontece com facilidade, de forma natural, como você esperava. E o problema com pessoas que têm naturalmente boas tendências relacionais, boas habilidades de relacionamento, um coração relacional, o problema é que muitas vezes, em relação àqueles que não conseguem se relacionar, é que as pessoas boas em relacionamento, elas não conseguem se relacionar apenas só com uma pessoa que não faz isso naturalmente, que não tem facilidade de relacionamento. E se você tiver dificuldades de relacionamento e disser a alguém que não as tem, que disser para essa pessoa que você não fica confortável em sair com um grande número de pessoas, porque não tem muito o que dizer no meio delas, que você se sente deslocado em situações assim, é difícil para pessoas muito relacionais entenderem isso. Então a gente vê que, às vezes, esse conflito, essa dificuldade de relacionamento entre pessoas que não têm facilidade e pessoas que têm muita facilidade acaba, inclusive, crescendo. E às vezes, as pessoas com facilidade de relacionamento, as pessoas relacionais, muitas vezes elas não vão nem perceber que você talvez seja alguém que não tem resolvida na sua vida a questão dos relacionamentos. Que não vão perceber que você está lutando consigo mesmo quando se senta numa mesa cheia de gente e está ali só fingindo que consegue se relacionar bem. Você consegue imaginar um sentimento pior do que o achar que nunca se encaixa em lugar algum? Você consegue imaginar algo pior do que isso? Do que o sentimento de estar sempre para trás, de sempre ser preterido, de ser a última pessoa a ser escolhida para alguma coisa, para qualquer forma de relacionamento? Quando se sofre dessas coisas, antes que perceba, das duas uma. Ou você começa a limitar a si mesmo, ou então começa a interpretar, a julgar a si mesmo, dizendo coisas do tipo: talvez eu não seja mesmo uma pessoa agradável. Quer saber? Eu posso curtir a mim mesmo, por mim mesmo, para mim mesmo, não preciso de mais ninguém. Essa é a forma mais fácil para eu viver, eu vou me relacionar com os meus livros, com as minhas músicas, com o meu computador, com o meu celular, fazendo tudo o que eu preciso fazer sozinho, sendo feliz com isso. Bem, ao agir assim, você começa a se satisfazer de uma forma que também não te preenche, que também não te satisfaz. Também uma outra citação que nós trazemos aqui. Pessoas super espirituais não necessariamente fazem bons amigos o tempo todo. Pessoas super espirituais nem sempre fazem super bons amigos. Falando de outra forma, você pode espiritualmente se desenvolver totalmente e ainda assim ser totalmente não desenvolvido na área dos relacionamentos. Ser um gigante espiritual na palavra, no espírito, no conhecimento, na oração, nos dons, em missões, seja lá onde for, isso não substitui a necessidade que você tem
de se relacionar com outras pessoas. Como é que nós sabemos disso? Ora, a Bíblia ensina isso. No princípio, Deus criou Adão. Adão tinha Deus. Por quanto tempo Adão tinha só Deus e não Eva, nós não sabemos. Porque então Adão não foi totalmente satisfeito só no seu relacionamento com Deus. Porque nem mesmo o próprio Deus sequer insinuou que poderia suprir tudo de que Adão necessitava em seu espírito, alma e corpo, mesmo sendo Deus. Por que nem mesmo ele ensinou isso? Naquela época, Adão tinha muito mais de Deus do que qualquer um de nós tem agora, nesse momento. Tinha mais conhecimento, mais presença, face a face ele se encontrava com Deus. Ainda assim, o próprio Deus disse: só isso não é bom. Só isso não vai funcionar. Uau! Só isso não vai funcionar. Ele precisa de mais alguém que possa se relacionar com ele de um jeito que eu não posso. Pense sobre isso. Estamos tentando equilibrar, balancear isso, mas queremos que esse pensamento, esse entendimento fique com você. Ser alguém super espiritual vai te suprir no que diz respeito a amadurecer espiritualmente, a ser espiritualmente bem-sucedido, vai te suprir em muitas coisas de que você necessita nessa vida. E antes de avançar, eu quero dizer que nós não estamos falando aqui de casamento. Tá? Não se trata de que se você não se casar, não será uma pessoa plena satisfeita. Não estou falando disso. Aliás, como mencionamos anteriormente, nunca ensine isso ou acredite nesse tipo de condicionante. Por outro lado, nós acreditamos sim que você não será plenamente satisfeito ou completo se não tiver amigos íntimos. E há uma diferença nisso. Agora você acha que o casamento vai te dar amigos íntimos automaticamente? Se acha, você está totalmente enganado. Totalmente enganada. Amigos íntimos são feitos, amizades íntimas são construídas e não surgem automaticamente por conta do casamento. Você não se casa com alguém e de repente diz: pronto, somos amigos íntimos agora. Não acontece isso. Não é assim. O próprio pastor Frank conta que já conversou com muitos casais ao longo de sua vida em seu ministério de aconselhamento pastoral, o suficiente para descobrir que há muitos maridos e esposas que nem mesmo conversam um com o outro, que nem mesmo se relacionam ou são íntimos. Eles podem até estar no estágio além de serem meros conhecidos, mas também não passam muito além disso. O ato do casamento por si só não resolve essa questão que nós estamos abordando aqui. E diante de algumas pesquisas e análises, a conclusão a que chegamos é essa. As novas gerações estão famintas por relacionamentos. Nós temos hoje como que um cemitério de maus relacionamentos com os pais, com os amigos e pessoas pensando que ao se casarem o casamento vai consertar e resolver tudo nelas. Vai resolver tudo na pessoa apenas para ela descobrir algo mais. E que vai sim complicar tudo nela em muitos casos. Então, se eu não aprender a me relacionar como um amigo, como uma amiga, antes de me relacionar como cônjuge, eu estou me preparando para problemas sérios. Te dizemos por quê. O porquê de casais jovens entrarem no casamento e depois se separarem. Pois eles olham para o seu relacionamento dentro do casamento e dizem: mas isso aqui não é melhor do que meu relacionamento com os meus amigos, com o fulano e com o ciclano. Eu me divirto mais com minha amiga do que com meu marido. Tenho mais relacionamentos com meu amigo do que com minha esposa. E aqui não estamos falando de homossexualidade, evidentemente. Estamos falando mesmo de amizade. Quando a pessoa passa a dizer: tenho mais satisfação naquela amizade do que aqui no casamento, não sei o que fazer. E se isso avança, o casamento ele pode acabar. E ambos os cônjuges, eles voltam para o tempo em que tinham os outros amigos e se sentiam satisfeitos. Amizade, nós inclusive agora queremos entrar nesse tópico e falar ainda mais sobre isso nas próximas aulas. E a gente precisa ver como que a amizade ela precisa ir além. Como essa questão do relacionamento precisa ir além do nosso espírito. Precisa entrar na nossa alma.
e na nossa vida, para que esse tipo de relacionamento seja desenvolvido, inclusive com outras pessoas. Os 3 aspectos do relacionamento. O pastor Frank Damasio nos traz aqui 3 aspectos gerais sobre essa área conforme ele os vê nas Escrituras. O primeiro nível de relacionamento que nós temos aqui é o aspecto da comunhão bíblica. Diz respeito ao fato de que eu preciso ter algum nível de comunhão dentro do corpo de Cristo com as pessoas, ao que a Bíblia vai chamar de koinonia. Esse é o nível número 1. Quando eu nasço de novo, a primeira coisa que preciso fazer é ter uma participação e algum tipo de conexão com outras pessoas no reino de Deus. O cristianismo não é um esporte solo, uma religião solo, não se trata de maneira alguma de um relacionamento com apenas você e Deus. O cristianismo tem sim a ver também com você se conectando com as pessoas. Você tem de se conectar a pessoas. Se o mundo praticasse esse conceito de koinonia em suas definições de relacionamento, certamente eles teriam relacionamentos bem mais profundos. E Deus ele começa com uma definição com a qual nem mesmo o mundo começa. Para que você se conecte com alguma pessoa em harmonia, em comunhão, onde há palavras, ações, o sentido de comunidade. O pastor Frank compartilha que a igreja que ele pastoreava até um tempo atrás precisou investir no desenvolvimento do conceito de comunidade em meio ao povo. Porque havia ali pessoas que não tinham para si esse princípio. Ou mesmo pessoas naturalmente sozinhas, sem família, até mesmo sem amigos ou amigos próximos. Então ele conta que começou a desenvolver isso na igreja e a desafiar pessoas, por meio até de um programa de atividades específicas, começou a desafiar pessoas assim a começarem a visitar uns aos outros, a desafiá-las a falar, a conversar, a se relacionar, a se envolverem com outras pessoas. Olhe ao seu redor, você verá pessoas famintas por relacionamento, que precisam se conectar a alguém. Comunhão, ela fala do desejo de estar envolvido com outras pessoas. E aí nós trazemos o segundo aspecto sobre relacionamento, que é o aspecto da parceria do reino. A parceria do reino é um passo além da comunhão, pois aqui você se une a outras pessoas para fazer, para realizar outras coisas. É uma parceria. Essa parceria ela pode se dar numa equipe de liderança, em alguma equipe de trabalho missionário, num grupo de evangelismo, para alguma ação social específica, enfim. Em algum momento da vida você acaba se unindo em parceria com outras pessoas, a quem você não escolhe como amigos e elas também não te escolhem como amigo, pessoas com quem inicialmente você não tem um desejo por intimidade ou mesmo um relacionamento duradouro, mas porque você acaba trabalhando com elas em alguma equipe no reino, um relacionamento começa a se formar. E antes que você perceba, se torna uma grande amizade. Ou mesmo algo mais que isso, um amigo, uma amiga para a vida toda, pode ter sido trazido para a sua vida devido a uma atividade que foi realizada em parceria no reino de Deus. E aí nós chegamos na letra C, no terceiro aspecto, o aspecto do relacionamento duradouro. O nosso conselho é para que você construa, edifique relacionamentos duradouros. E para isso há alguns ingredientes. O primeiro deles é que relacionamentos duradouros são, ponto 1, amizades duradouras. Eles começam com amizades duradouras. Antes de prosseguirmos, gostaria que você escrevesse nas suas anotações. Você pegue as suas anotações aí, pegue sua caneta, se você está digitando. E nós gostaríamos agora que você escrevesse nas suas anotações quantos amigos íntimos, chegados, seja qual for o termo que você use, você tem. Pessoas que são profundas na sua vida. Quantos você tem na sua vida bem agora? Escreva aí nas suas anotações o número dessas pessoas, de amigos íntimos, chegados. E nós vamos trazer mais definições, mas chamamos de amigo íntimo, chegado àquela pessoa com quem você gasta tempo, com quem você se sente confortável para contar qualquer coisa e se sente confortável também para receber qualquer coisa dele ou dela. É uma pessoa para quem você contará qualquer coisa que acontecer com você, alguém a quem você pode derramar o seu coração e ao mesmo tempo você será aquele que vai
ouvir essa pessoa no que ela tiver a dizer, você vai cuidar dela, você vai ajudá-la. É um amigo, é uma amiga. Alguém com quem você tem um nível de conhecimento, de comprometimento, de envolvimento. Quantos desses você tem? Anote o número aí nas suas anotações. Agora, nesse mesmo lugar das suas anotações, quero que você escreva mais uma coisa. Quem ao longo da sua vida, da sua juventude ou da sua história de vida até aqui, tem sido a pessoa que tem exercido a maior capacidade de influência na sua vida a ponto de moldar você enquanto pessoa? Quem você nomearia como a maior influência na sua causa? Talvez nem seja alguém a quem você seja próximo, mas é uma pessoa que tem te moldado por meio da influência dela. Pode ser um pastor, um professor, uma tia, um avô, um pai, sua mãe. Quem é essa pessoa sobre quem você diria? Ele, ela impactou demais a minha vida, eu tenho respeito por essa pessoa. Agora nós vamos para uma terceira anotação que queremos que você faça. Se você pudesse escolher qualquer um no universo, qualquer pessoa de qualquer país, sobre quem você diria: eu gostaria de ser igual a ele, igual a ela. Quem seria essa pessoa? Queremos que você escreva aí. Você pode escolher alguém e nós não queremos que você responda Jesus, porque todos nós, sem exceção, queremos e devemos ser como Jesus. Você pode até escolher um personagem bíblico se você quiser. Alguém sobre quem você diria: eu posso me ver tornando-me aquela pessoa, por isso eu escolho ela. Quem seria tal pessoa? Queremos que você faça mais essa anotação. Relacionamentos formam pessoas mais do que o conhecimento. Relacionamentos formam pessoas mais do que o conhecimento. Os relacionamentos que você escolhe na sua vida vão moldar e formar você, mais do que todos os livros, jornais, revistas, romances, etc., que você lê, com quem você tiver contato na sua vida inteira. Foi por isso que Jesus escolheu não um seminário como método de treinamento, de discipulado, mas sim o relacionamento, que foi o que mudou aqueles homens e aquelas mulheres que andaram com ele. Relacionamentos têm mais poder para mudar pessoas do que qualquer outra coisa. Por isso, escolha com cuidado os seus relacionamentos, por conta daquilo que eles podem acabar se tornando no final e a influência que eles podem exercer, que eles têm o potencial de exercer na sua vida. Já adentrando no assunto da amizade, há 3 níveis de amizades que você pode ter. O primeiro, nós vemos aqui no ponto 1, são o que chamamos de conhecidos. Um conhecido é alguém com quem você até tem contato, mas nunca vai se aprofundar no relacionamento com aquela pessoa. Nós usamos comumente esse termo aqui no Brasil. É um conhecido. Conhecidos são um relacionamento superficial, não no sentido ruim do termo, da palavra superficial, mas no sentido de que não são relacionamentos com uma maior profundidade. Há alguns livros, alguns estudos que dizem que você pode ter entre 100 e 500 conhecidos. Pessoas que trabalham na mesma empresa, colegas de faculdade, pessoas a quem você conhece pelo nome até, você as cumprimenta pelo nome, mas você não vai além disso. Você não sabe muito sobre elas, de onde vêm, onde moram, como é a família, quais são os desejos, as fraquezas, você não sabe nada de relevante sobre elas. São conhecidos. Mas em segundo lugar, você pode ter aquelas amizades elementares. E se trata daquelas pessoas que você conhece pelo nome, as vê com frequência e faz coisas junto com elas. Você sabe quem são, vocês têm alguns interesses mútuos, você faz algumas coisas com elas e elas se tornam amizades elementares. Você pode ter entre 20 e 100 dessas amizades elementares conforme algumas obras. Pessoas com quem você pratica esporte juntos, faz atividades, assiste filmes, coisas assim. Você gosta de fazer coisas com esse grupo de pessoas. Podem ser entre 20 e 50 delas. E isso vai depender da sua mobilidade, da sua sociabilidade, das suas habilidades, do seu tempo disponível, evidentemente. Mas então nós temos um terceiro nível. Aqueles que são os amigos
íntimos. E aqui se trata de pessoas que não são apenas conhecidos, superficiais, ou pessoas de quem você sabe o nome, com quem você faz coisas juntos por conta de interesses mútuos que vocês têm, etc. Não. Esses amigos íntimos são pessoas que estão profundamente envolvidas na sua vida. Eles podem te perguntar qualquer coisa, falar com você sobre qualquer coisa. São pessoas que... Só aquelas pessoas, e você vai se identificar, vai entender essa característica, pessoas com quem com apenas um olhar, elas sabem como você está, porque elas te conhecem muito bem. Pessoas que não se esquecem do seu aniversário, que sabem que você perdeu sua mãe, que seu pai deixou sua mãe, se algo acontece com um de seus familiares, irmãos, se alguém fica doente, são as pessoas que sabem imediatamente o que está acontecendo na sua vida. Que sabem que seu coração está partido por alguma perda, por conta de algum relacionamento. Elas vão se sentar com você, te ouvir chorar, falar com você, vão te fazer perguntas, vão se certificar de não deixar você cair em depressão. São pessoas que estão envolvidas com a sua vida. Quantas pessoas assim você tem na sua vida? Muitos livros, muitas obras sobre o tema vão dizer que você vai chegar a ter no máximo 7 pessoas assim. A maioria das pessoas mesmo só vão ter umas 3 pessoas assim como amigos íntimos. Alguns têm sorte o suficiente para terem pelo menos uma pessoa assim. Várias pessoas passam uma vida inteira e nunca encontram alguém nesse nível de relacionamento. Nem mesmo uma pessoa sequer. Nem em casamento, nem em amizade nenhuma. Aqueles assim que não encontram um amigo íntimo se tornam pessoas um tanto deslocadas na vida, que se cercam que por conta disso vão acabar se cercando de amizades elementares e que vão tentar preencher essa pobreza relacional com outros níveis mais superficiais de amizade. Uma semana estão com alguém, daqui 2 semanas estão com outro amigo elementar ou com um conhecido apenas. E pessoas assim acabam por viver a vida apenas com conhecidos ou amigos elementares que rotineiramente entram na sua vida, mas não ficam, não permanecem e não se tornam amigos íntimos. Então nós acabamos aqui de trazer um primeiro panorama sobre essa questão dos relacionamentos duradouros, terminando essa aula pincelando sobre os 3 níveis de amizades. E nós deixamos algumas perguntas ao longo dessa aula, nessa área que nós queremos que você reflita, quando você estiver trabalhando com as suas anotações, revendo o que foi falado, que você possa refletir e começar a analisar como estão os relacionamentos na sua vida. Que o Senhor te abençoe.